Olá, Reflexões de Sabedoria foi feito para você. O bate-papo de hoje é a transição para a Era da Luz e a nossa reforma interior. A gente pode mudar os nomes, mudar, para transformação, para evolução, mas é a reforma do ser humano. E hoje em dia nós estamos vivendo isso na pele depois de 2020. Então eu vou fazer só um pequeno retrocesso, mas eu quero trazer a realidade do dia de hoje. E a gente vai fazer essa mistura e entender a nossa situação aqui e agora, tá bom? Estamos falando de planeta Terra, não é isso? Habitamos este planetinha dentro de um grande sistema, 8 bilhões caminhando para 9 de seres, espíritos encarnados, muito mais de 20 bilhões sem este corpo físico morando em todas as camadas deste planeta. E este planeta ele é muito habitado. Ele é habitado na superfície, ele é habitado intraterreno, ele é habitado supraterreno. É um planeta extremamente habitado. São companheiros que estão em uma outra camada do mesmo planeta, vivendo as mesmas histórias que nós, simplesmente com um olhar diferenciado, um olho mais aberto, mais amplo, independente do grau moral desses nossos companheiros. Falando de planeta, fazendo um retrocesso, eu quero trazer para vocês a data de 1938, quando Emmanuel, através de Chico Xavier, ele trouxe uma informação muito importante para nós. Moramos num planeta que é considerado um planeta que habita a periferia da nossa galáxia. Se vocês olharem essa imagem de fundo, é a Via Láctea. É uma galáxia onde nós habitamos e nós aqui do planeta Terra moramos no sistema solar, que é uma periferia desta galáxia gigantesca, e no centro desta galáxia existem habitantes e moradias suntuosas, verdadeiros palácios de luz, bondade e fraternidade. Então, ele já trouxe isso para nós em 1938. O homem, ele lança a famosa bomba atômica da Segunda Guerra Mundial em 45 e começa as suas viagens espaciais 67, 68, 69. Então, quando a gente fala de 38, os cientistas ainda eram muito primários diante do que eles são hoje. E Emmanuel já traz uma informação gigantesca para nós. Não só Emmanuel, quanto todos os outros livros que Chico Xavier trouxe para a gente, através das suas psicografias, e mesmo o Allan Kardec, são ciências puras e comprovadas hoje. Então eles estavam anos-luz à nossa frente nessa época. Então eu trouxe essa informação só para a gente saber que nós somos pequenos num bairro de periferia da nossa galáxia, que também faz parte de outros conglomerados maiores. Uma outra informação interessante, Chico Xavier, num programa Pinga Fogo, era um programa de TV, de entrevistas, ele trouxe algumas informações nesses programas. Uma delas, em 71, ele relata que se a gente tivesse merecimento, se o homem, o ser humano tivesse merecimento, nós teríamos acesso a participar de grupos de civilizações de outros orbes, de outros planetas extremamente evoluídos. Nós teríamos a permissão de conviver com esses seres de luz que moram em outros planetas mais evoluídos. Chico Xavier trouxe essa informação através da psicografia da sua mãe, o diário de uma morta, e ele trouxe essa psicografia
quando a mãe dele visitou Saturno. E em Saturno, por exemplo, que está dentro do nosso sistema solar, as crianças lá com 6 meses conseguem se comunicar com os seres vivos de todo o sistema solar. Porque eles têm uma capacidade telepática, energética, muito mais elevada que nós neste momento. E aí a gente, diante desse merecimento, a gente conseguiria evoluir e ter muito mais contato, conhecendo as nossas civilizações co-irmãs que habitam outros sistemas e estão sempre aqui perto para nos auxiliar. Embora a gente não conheça, quando eu falo que esta casa está cheia de seres de todos os lugares, principalmente do planeta Terra, mas a gente sempre tem os nossos convidados, né? Nossos mestres que nos guiam. Bom, e aí a gente chega, né, em 2020, que é a questão da data limite. Chico Xavier, na década de 80, depois do Pinga Fogo, ele trouxe uma informação. Foi convidado a participar de uma reunião intergaláctica, porque vamos entender que nós somos da periferia da galáxia, mas somos cuidados por outros seres maiores. Nada pode mudar. Nós não temos autorização, por exemplo, para explodir este planeta, porque a explosão deste planeta afeta todo o sistema solar e toda a galáxia e todo o universo. E nós ainda somos muito pequenos para querer ter este poder todo na mão. Então, esta reunião aconteceu, Chico foi convidado a participar. Depois que o homem inventou a bomba atômica, em 45 lançou as bombas atômicas, e em 68 e 69, com as viagens espaciais, ele consegue ter a capacidade de sair do planeta Terra e conhecendo a administração de um núcleo atômico, que são as bombas nucleares. A partir deste momento, o ser humano se torna uma ameaça para todo o sistema. E aí, essa reunião, eu vou chamar de uma comissão, na verdade é uma fraternidade que administra o sistema solar, com o Mestre Jesus, eles se reuniram e ficaram extremamente preocupados, porque a gente poderia afetar a ordem universal. E aí foi dada uma moratória de 50 anos para que o ser humano pudesse aprender a conviver com os seus irmãos sem se matarem mutuamente. Jesus, como o mestre guia do nosso planeta, solicitou esse pedido à fraternidade e foi concedido. Toda essa informação, segundo Chico Xavier, depois surgiu o filme Data Limite, surgiu várias coisas. Ele fala que se nós não nos destruíssemos, por exemplo, numa terceira guerra mundial, o planeta começaria a evoluir e a gente iria receber muitos benefícios em termos de crescimento, de avanço tecnológico, de avanço na medicina e também de avanço emocional, psicológico, moral. Nós teríamos a permissão que os nossos irmãos de outros planetas pudessem aportar aqui e nos ensinar, passar seus conhecimentos, suas tecnologias, e a gente ter essa troca como uma grande família dentro da nossa galáxia. E assim, ele coloca uma data aproximada, que a gente chama de data limite, que foi 2019. Se o homem não colocasse a terceira guerra mundial, começaríamos a avançar na história. Bom, passamos 2019 e aí a gente tem uma outra informação, né? Uma informação também da época de Pinga Fogo, né? Do programa, em que Emmanuel coloca que nós teríamos aí, em 2057 mais ou menos, nós entraríamos na era da regeneração, tá? Então são datas colocadas aí dentro, né, do nosso cabedal espírita, trazendo essas informações da era de regeneração. Mas o que é isso, né? A gente fica aqui, né, tentando entender um pouco o que seria essa era de regeneração.
Allan Kardec, ele coloca a evolução do mundo, ele traçou alguns degraus, né? Então ele coloca que o mundo inicia numa era bem primitiva e a gente vai avançando para a era de provas e expiações, que a gente conhece muito bem, né? A maioria dos nossos estudos estão sempre dentro, né, do mundo de provas e expiações. E passando de provas e expiações, a gente iria entrar na era de regeneração, onde o ser humano começa a se conhecer, começa a trabalhar o amor e a fraternidade e começa a ter acesso a grandes conhecimentos tecnológicos e científicos. Mas para ele ter este conhecimento, ele precisa evoluir, porque você não pode colocar uma metralhadora na mão de uma criança de 2 anos e esperar que ela não faça nenhuma besteira. Não é isso? A mesma coisa somos nós. Precisamos evoluir para ter acesso a todo esse conhecimento que nos será dado. E aí, de regeneração, a gente vai para os mundos felizes e depois os mundos celestes, que são os mundos divinos. Isso é um panorama didático que Allan Kardec traçou para que a gente pudesse entender essas eras, em termos de evolução humana e planetária. Então a gente escuta falar muito dessa transição planetária, né? A transição planetária. E a transição nada mais é do que este salto de provas e expiação para um mundo de regeneração. A gente precisa entender um pouco como funciona isso, né? Essa transição planetária, Divaldo fala muito isso nas psicografias dele, ele até lançou um livro, né, Transição Planetária, trazendo um pouco de como isso vai se suceder. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o planeta sai da 3ª dimensão e passa para a 5ª dimensão. Mas o que é isso, 3ª dimensão e 5ª dimensão? Nós somos energia, né? Hoje a ciência já sabe que o átomo é composto na sua menor partícula, que é o elétron. Ele uma hora é partícula, massa, outra hora ele é energia, luz, fóton de luz. E tudo é pura energia. O que acontece de 3ª dimensão para a 5ª? Essa energia começa a vibrar uma frequência mais elevada. A gente muda a nossa frequência vibratória. É por isso que hoje a gente sente muito cansaço, muito peso, muitos sintomas no nosso corpo físico que está em 3ª dimensão. Esses átomos, somos todos fabricados, compostos de átomos, e esses átomos estão, neste momento, sofrendo essa influência na transição para a 5ª dimensão, onde nós vamos vibrar uma frequência mais elevada, automaticamente nos sutilizar e aumentar as nossas capacidades. É aí que Chico coloca que no futuro não haverá mais médium, né? Porque a gente vai poder se comunicar com os nossos irmãos que perderam os corpos físicos, teremos equipamentos para isso, teremos a nossa própria visão para isso, e isso já está, de certa forma, começando a se expandir. Nós já temos equipamentos que começam a visualizar, as próprias câmeras de segurança hoje em dia, dependendo da especificidade, né, dos lumens, ele consegue captar os nossos irmãos desencarnados, né? Aí quando vai para a internet, são fantasmas. São fantasmas, gente? Não somos todos espíritos? São simplesmente nossos irmãos sem o corpo físico, no formato de luz, né? Uma luz mais sutil. E assim se dá essa transição de 3ª para a 5ª dimensão. Essa transição já foi anunciada por Jesus há mais de 2000 anos, certo? E essa fase vai levar mais ou menos uns 300 anos para acontecer.
Só que a gente não pode esquecer que esses 300 anos já começaram há um bom tempo atrás. Quando Allan Kardec vem, ele já vem anunciando essa transição, certo? Então nós estamos no limiar da transição para um planeta de regeneração. E os povos antigos todos conheciam isso muito bem. A gente aqui esqueceu de uma encarnação para outra, a gente veio e esqueceu essas informações. Mas se a gente pegar todas as culturas antigas do nosso planeta, vocês vão ver que eles traziam tudo isso já documentado, tá? Não existe uma data muito exata, porque o mundo, o universo, ele pode acelerar como ele pode ir mais lentamente. Mas você tem um ciclo e tudo caminha dentro deste ciclo, certo? E o que é este ciclo? Para a gente entender melhor o que é esse ciclo, eu trouxe aqui esta figura, que isto aqui é o sistema solar das Pleiades, as 7 irmãs. O nosso sistema solar, o Sol e todos os seus planetas fazem parte do sistema solar das Pleiades, tá? Então, nosso Sol está aqui, ó, tá? E ele pertence a esse sistema todo. Tá vendo? Outros sóis aqui e o Sol central de Alcione. Esse é o Sol central que, através da sua força gravitacional, ele prende todo esse sistema aqui neste ciclo, tá? Isto aqui é um ciclo em que todos os planetas passam por ele. O nosso planeta Terra, né, faz parte do sistema solar. E o que é interessante deste sistema? Ele possui aqui um anel. Tá vendo essa marca aqui em amarelo? Isso aqui é um anel. Este anel é um anel chamado de cinturão de fótons. Aquele cientista que deu o nome ao cometa Halley, né? É um astrônomo, ele e sua equipe, que descobriram este cinturão de fótons. Fótons, acabei de falar, energia pura, certo? E todo o sistema faz esse ciclo aqui, ó. Esse é o ciclo do planeta Terra e o sistema solar. Ele passa por essa fase, que são aproximadamente 10.800 anos na escuridão, e ele entra numa era aqui de 2.180 anos, que é a era da luz. Ele começa a receber a influência dessa luz, desse feixe de fótons, que é energia pura. Isso começa a entrar em todo o sistema solar e ele percorre esse caminho aqui, que é neste momento em que o planeta dá um salto de evolução. E depois ele volta a passar mais 10.800 anos, dentro do patamar que ele chegou, recebe novamente um salto e fecha esse ciclo. O que acontece aqui então, gente? Vou mostrar aqui para vocês, olha só. Esse aqui é o anel que eu falei para vocês, ó. Este é o anel de fótons, né? É um feixe de fótons e os planetas seguem esta órbita aqui, passando por este anel. Aqui o sistema solar, com seus planetinhas em volta, certo? Faz o mesmo caminho. Quando ele entra aqui, ele entra em mais de 2.000 anos de era de luz, e depois ele chega aqui nesta fase que dá quase 11.000 anos de escuridão. Na verdade, o que a gente chama de escuridão não está recebendo esse feixe de luz, né? Não significa que ele está na escuridão total e absoluta. Ele simplesmente não está recebendo essa influência aqui, né, do sistema das Pleiades. Então, vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui para explicar isso aqui, ó. Este ciclo aqui que a Terra vai fazer, ao final nós chamamos de precessão dos equinócios. Não sei se vocês já ouviram falar nesse nome. Precessão dos equinócios. Nós entramos na década de 80 na precessão dos equinócios, ou seja, a gente fez uma virada inteira. E aí a gente vem aqui, ó,
Allan Kardec, ele já traz na Gênese, né, fala da precessão de equinócio. Olha lá, ele fala que a Terra possui um terceiro movimento que dura mais ou menos, aqui nos cálculos dele dava 25.868, a gente arredonda para 26 mil anos, denominado precessão dos equinócios. Ao encerrar esse ciclo, ele sofre uma transformação vultuosa, né, do ponto de vista físico e espiritual. Ou seja, ele recebe aquele feixe gigantesco de luz e se transforma. Emmanuel, em 54, ele coloca também uma informação que cada ciclo de aproximadamente 28 mil anos, está vendo que os números eles não são muito redondos, né? Porque esse ciclo pode ser um pouco mais rápido, um pouco mais lento, mas é um ciclo. Então ele coloca que a cada 28 mil anos você tem uma era. Então nós tivemos 28 mil anos do trabalho lemuriano, depois a raça Atlântida, né? E onde a inteligência aumentou extremamente na raça Atlântida. E depois a gente vem agora no último período de 28 mil anos da raça ariana, que é a nossa raça. Então nós estamos agora nos últimos períodos, certo? Da raça ariana. Isso Allan Kardec colocou, tá? Para vocês verem que os 300 anos, qual é a fase desses 300 anos. Então ele relata isso aqui, ó, precessão dos equinócios, é isso aqui, ó, é esse ciclo todo, ao findar é uma precessão. E aí a gente muda. Neste ponto aqui, as culturas, por exemplo, os maias, eles colocavam que o limite para que a gente começasse a entrar nesse feixe seria 2012, certo? E a partir daí a gente começaria a entrar neste feixe e que depois Emmanuel coloca em 2056, certo? Então, para vocês entenderem bem em que ponto nós estamos. Estamos exatamente nesta parte aqui, ó. Isso aqui a gente chama de transição planetária. Então vamos lá. O planeta, gente, entendam que nós estamos falando de energia, de um sol central carregado de energia. Então, quando o planeta Terra, e não é só o planeta Terra, todo o sistema solar, toda a galáxia, recebe este feixe de energia, ele começa a se transformar. Então, a primeira coisa que acontece é as mudanças, né? São as mudanças, deixa eu voltar aqui, são as mudanças aqui que a gente tem assistido, as mudanças na natureza do planeta. Ah, temos o aquecimento global? Temos o aquecimento global, mas nós temos uma mudança planetária galáctica. Não é só o homem destruindo o planeta, nós temos uma transformação nesse momento. E a gente precisa se adaptar a isso, sobreviver a isso encarnados, né? Ou no mínimo despertos. Se estivermos desencarnados, sermos seres despertos em qualquer dimensão. Então nós tivemos aqui, ó, Divaldo fala muito nessa transição planetária com toda essa mudança aqui. De terremotos, vulcões, furacões, secas, epidemias, guerras, conflitos, certo? E aí a gente tem visto isso. Eu trouxe aqui algumas informações que a gente tem nas mídias, né? 2023, para a gente ver. Nós tivemos aqui, ó, só no Brasil, um recorde com 1.161 desastres naturais, né? Nós assistimos todos eles ao vivo e a cores. Estamos assistindo até hoje, né? Aqui a gente tem, ó, só no Rio Grande do Sul, ele veio com uma sequência de 9 ciclones. Aí a gente tem o número de mortos e tudo mais. Mas a questão é o planeta se modificando. A gente teve aqui, ó, o incêndio devastador no Havaí. Não sei se vocês viram, né? Um incêndio de proporções absurdas, né? A gente até hoje é inexplicável como tudo aquilo aconteceu. E nós vimos isso aqui, ó, 18/8/2023, né? Turquia, Síria,
né, teve um dos piores terremotos dos últimos 100 anos, com mais de 56 mil mortos. Ó, fevereiro de 2023. Isso é um planeta se mexendo, se movimentando, recebendo essa energia e se transformando. É claro que nessa transformação, muita gente desencarna em massa. Tivemos agora, né, nesse mês de abril, a chuva em Dubai. Dubai é deserto, entendeu? Dubai é deserto. Choveu num dia o que eles juntam em um ano. Choveu num dia. A gente aqui, quando tem uma enchente, choveu num dia o que ia chover no mês. Lá eles tiveram a chuva de um ano ou mais, num dia, tá? No deserto. Isso agora, abril. Né? Nós temos o quê? Os vulcões entrando em erupção, né? Aqui é o vulcão da Indonésia, abrindo, isso em abril de 2023. A gente tem aqui na Islândia, o vulcão entrando em erupção. O vulcão das Ilhas Canárias, lá pertencente à Espanha, também, ó, estava mais de meio século adormecido. O bichinho está acordando, está despertando, certo? E aí a gente tem também, né, a grande pandemia que matou mais de 7 milhões de pessoas. Um vírus, faz parte da natureza, né? Temos bilhões de vírus no nosso corpo e no planeta. E um matou 7 bilhões de pessoas. Então imagine o que a gente ainda vai viver nessa transição. Com degelo, com seres que estão lá soterrados, congelados, micro-organismos que vão despertar neste planeta e conviver neste corpo em transformação. Porque o nosso corpo está em transformação. Nesse momento nós somos meio como os índios no passado, que chegaram os europeus e nós, né, nossos povos aqui ancestrais se contaminaram com gripes e vários tipos de vírus e bactérias. Hoje, a transformação planetária está transformando o nosso corpo físico e, de certa forma, a gente está mudando a nossa imunidade. Por isso que muitas doenças que estavam erradicadas estão voltando, porque o nosso corpo é outro. Ele está mudando a cada dia, ele muda. E aí, isso aqui não é só o planeta, né, gente? Aí, essa luz que entra no planeta, ela mostra, quanto mais luz, mais sombra. Ela começa a mostrar a sombra humana. O que são as nossas sombras? Vocês já viram quando a luz entra? A sombra, quanto mais luz, maior vai aumentando a sombra, até que a luz seja tão intensa que não tem mais sombra. É isso que nós estamos vivendo. Estamos convivendo neste momento com as sombras. Por isso é tão assustador para nós, né? É o mundo da dualidade. E aí eu trouxe algumas coisas porque a gente acha que só no Brasil, né, traz o mal, a corrupção, os escândalos. Não, isso no mundo inteiro está aparecendo. A gente aqui, os brasileiros, nós somos acostumados, né? Desgraça pouca para nós é bobagem. Mas no mundo todo, aqueles países conservadores, de ética e moral, estão abrindo, as suas sombras estão aparecendo, os escândalos, as corrupções, aquilo que estava debaixo do tapete, está vindo à tona, no mundo todo, né? Aqui, ó, Portugal, União Europeia, a gente tem o quê? O Japão com escândalos, com desvio, né, com corrupção, um dos povos que a gente tem mais respeito pela conduta, pela educação, também tem corrupção, também tem as suas sombras. O problema, eu digo, a solução é que com essa entrada de luz, tudo isso vem à tona, se escancara, se abre, e a gente vai ter que acostumar a viver e viver esses escândalos para que isso seja purificado. Então, o Japão, Estados Unidos, então nem vou falar, né? Aqui, Estados Unidos, e nós temos também essa sombra interior que é a maldade humana, culminando naquilo que nós estamos assistindo hoje, que são as guerras. Nós temos aí Israel,
né, na faixa de Gaza, já culminando numa mistura de Síria, Irã e a coisa toda querendo arder. Então a gente está assistindo ao vivo e a cores este Oriente Médio se queimando. Nós temos a guerra da Ucrânia, que começou em 2022, sabe? A Ucrânia é um povo, a Ucrânia pertencia, né, à União Soviética, ao povo da Rússia, são irmãos, sabe? É a mesma coisa que a gente resolvesse fazer uma guerra com o pessoal de Suzano. Você está entendendo? É ridículo. Como que um ser humano se sujeita a pegar uma arma e matar um amigo seu, um vizinho seu, porque um homem manda e você obedece? Entendeu? Nós estamos vivendo o absurdo do absurdo num mundo extremamente evoluído, né? Parece o quê? Que o nosso primitivismo está aflorado. E a gente assiste tudo isso, né, nas mídias todos os dias. Um absurdo atrás do outro. E que é isso? Que sombra é essa que a gente precisa purificar? É a sombra nossa. Nós, seres humanos, estamos em transformação. E nós estamos vivendo hoje todas as nossas sombras. O pior das nossas sombras hoje são as doenças psicoemocionais. São as síndromes como a ansiedade e a depressão. Parece que todo mundo tem ansiedade, né? O Brasil é um dos campeões em ansiedade. E a depressão no mundo, né? Isso tudo culmina aonde, gente? Culmina aqui, ó. 700 mil pessoas se matam, se suicidam no mundo por ano, por conta dessas doenças emocionais. Chega um momento em que ela não quer mais viver nesse planeta. Chega para mim, se suicida. 700 mil pessoas. Então, é uma pandemia generalizada, uma pandemia emocional e psicológica. Nós estamos convivendo com as nossas sombras e isso está nos assustando, está doendo, está traumatizando, está revoltando. A gente quer fugir de nós mesmos, não é verdade? Muitas vezes a gente quer fugir de nós mesmos. Então nós precisamos ter estrutura para vencer isso, porque é uma era de transição. E para ir para a luz, a gente precisa enfrentar os nossos medos, as nossas sombras de corpo aberto, entender, aceitar, perdoar e caminhar, tá? Então, tudo isso que está acontecendo, que eu acabei de mostrar para vocês, nada mais é, né, do que um planeta se purificando de milênios de uma humanidade que baixou a sua vibração energética. Então, para ele se elevar, ele precisa se purificar. E é este momento que nós estamos vivendo aqui e agora, certo? Bom, quando a luz penetrar totalmente no planeta, teremos a ciência, a tecnologia, não teremos mais as doenças, certo? Teremos aqui, ó, conhecimento do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, de toda a espiritualidade. Ou seja, é um ciclo sem volta. Não dá para voltar mais, gente. A gente entrou nesse barco e nós vamos até o fim. É um processo da separação do joio e do trigo. Mas o joio do trigo não é aquele que vou pegar os malzinhos e mandar para outro planeta e os bonzinhos ficar aqui. Não é esse. É a separação do joio e do trigo. A separação do joio e do trigo está dentro de cada um de nós. É separar o joio, a escuridão, a nossa sombra e trazer a luz daquilo que nós temos de melhor. Nós precisamos fazer essa separação interna para poder caminhar nessa transição planetária sem sofrermos muito. Porque o que nós estamos assistindo é um sofrimento do planeta, um sofrimento das pessoas, é um pensamento baixo, é uma tristeza, é uma falta de ânimo. Tá? A falta de ânimo é tão grande que afeta, eles não têm ânimo para sair de casa. Entendeu? Nós temos que colocar uma palestra ao vivo para poder atingir quem está em casa. Esse povo precisa acordar, precisa despertar.
Não tem mais tempo para ficar dormindo. É hora de mudar. É a reforma íntima, certo? É o autoconhecimento. A partir do momento que você conhece as suas sombras, você se conhece, você se trata, você se cura, você evolui, se torna um ser mais elevado. Você tira os seus sentimentos egoístas inferiores e evolui para ser um ser humano planetário dentro do universo, como são as crianças de Saturno. Nós precisamos ser adultos evoluídos. E aí eu quero encerrar, porque eu falo demais, né? Mas eu quero encerrar com esta frase do nosso mestre: conheça a verdade e ela vos libertará. Eu quero que vocês conheçam a verdade, que o planeta está passando por essa transição, porque ele está recebendo essa influência do Sol central de Alcione, recebendo esse banho de energia que vai iluminar todo o planeta. E nós entraremos, sim, numa era em que nós teremos corpos mais saudáveis, uma mente mais saudável, seremos mais felizes, seremos mais humanos, irmãos e fraternos. Este é o caminho da luz, é o caminho da nossa transformação. E a gente precisa saber onde nós estamos para enfrentar isso e entender. Cada dia, aconteça o que acontecer, faz parte dessa evolução. Então a gente agradece por mais um dia e caminhamos em frente sempre. Tenha o desafio que for, cometi vários erros em várias vidas, mas isso não importa. Estou aqui para evoluir, para transmutar esses defeitos em amor, em caridade, em carinho, em sorriso, em alegria. É para isso que nós estamos aqui. Eu sempre repito, nós estamos aqui para sermos felizes. Então vamos caminhar para a felicidade. Não existe nada que possa desviar do nosso objetivo, de sermos espíritos felizes. Tenham todos uma boa noite. A todos vocês de casa, fiquem com Deus. Todos vocês aqui, muito obrigado pela paciência e que os nossos mestres caminhem sempre ao nosso lado. Que assim seja. Gratidão a todos.